Hoje nós vamos caminhar. Semana passada falamos sobre as 7 montanhas, né? Estruturas, esferas da sociedade que Deus deseja que você e eu venhamos ocupar. Então não falamos nada. Hoje que nós vamos começar a falar as 7 estruturas, né? Religião, governo, família, economia, educação, arte e entretenimento, que nós vamos falar hoje agora, e mídia. Então, qual que é o propósito disso tudo? Que você se sinta útil, que você se sinta também responsável. Para quê? Para manifestar o reino de Deus nessa terra e implementar ou implantar o reino de Deus nessa terra. Aquele negócio esse negócio de igreja, de salvação, de evangelhos, é coisa do pastor da igreja. Ou você que não se encaixava no eu não toco, eu não canto, eu não prego, então eu não faço nada, eu não faço parte da igreja. Eu não faço parte do plano de Deus. Deus não me concedeu nenhum dom, nenhum talento, nenhuma capacidade específica para que acontecesse através da minha vida a implantação e a manifestação do reino dele nessa terra. Você estava enganado. Eu creio que a partir de hoje, né, nessas próximas 7 semanas, que nós vamos explorar essas montanhas, eu espero, desejo que você também seja um explorador, que você, Espírito Santo, qual que é a minha praia? Qual que é a minha montanha? Qual que é o meu dom? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu talento? O que o Senhor espera da minha vida? Amém? Vem cá, Gu. Pensa num caboclo ajeitado, esse menino aqui, ó. Gustavo, olha lá, glória a Deus, tem a torcida lá, o pai dele, tem uma turma lá que vem, pensa num caboclo fera, esse Gustavinho aqui, nosso baterista, fotógrafo profissional dos bons, um cara de Deus, que conhece bastante, foi ele responsável por trazer esse entendimento, essa revelação, desse pastor que chama Johnny Inlon, que assim, como diz o pastor, fez todo sentido na minha vida. E eu espero que você nesses próximos, falei para ele, Gu, 15, 20 minutos, amém? Amém, igreja? Aleluia, aleluia. Que eu falei, depois tem que deixar uma casquinha para mim, o pastor ele não é de falar, né? Então nós vamos aprender algo bacana desse camarada aqui, cheio do Espírito Santo, amém? Amém, igreja. Eu sou amador, então eu vou usar o celular aqui como referência, né? O pastor ele tem um dispositivo de memória no cérebro dele que ele consegue planejar tudo aqui. Eu preciso que ele ore por mim para eu ter esse dom também. Tem como colocar a imagem lá, Lê, da galáxia, da Via Láctea? A imagem. Eu acho que é possível apagar as luzes aqui, por conta do lusco-fusco. Isso. Gente, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa foto, feita por mim. Essa foto ela tem 5% só de edição, tá? Foi uma longa exposição, uma técnica que a gente chama de longa exposição, de 30 segundos, de uma perspectiva, né, de uma lente de 50 milímetros. Conseguem contar quantas estrelas tem aqui? Lembrando que isso daqui é só uma parte, né, uma minúscula parte da perspectiva da Terra, da nossa Via Láctea, né? A galáxia em que nós estamos situados. Vocês gostaram da foto? Essa foto, eu batizei ela de A Promessa. Por quê? Porque toda vez que eu olho para ela, tudo aquilo que a gente faz, e nós que somos da mídia, né, nós filmmakers, fotógrafos, tudo aquilo que a gente produz, aquilo que a gente gera imagem, a gente transmite uma mensagem. Nós somos transmissores de mensagens constantemente, 24 horas por dia. Nós também somos comunicadores. A galera da mídia vai falar muito sobre isso aqui. Mas essa foto, eu batizei ela de A Promessa, porque toda vez que eu olho para ela, Deus fala comigo sobre a promessa que ele fez para Abraão. Não sei quem lembra da história, né? Que Deus pega Abraão lá no meio da Madrux, leva ele pro nada e aponta para o céu. E eu acredito que ele deve ter visto mais ou menos isso daqui. Só que, como a região dele era outra, então ele deve ter visto outras constelações, né? Mas eu imagino Deus falando para ele, sabe? Mostrando esse céu e falando para ele,
conta quantas estrelas tem, né? E o momento que ele fez a promessa para Abraão ali. Então, toda vez que eu vejo essa foto, Deus fala muito comigo sobre a promessa que chegou até nós, né? Que nós podemos desfrutar dela. E é engraçado não, é interessante porque Deus ele já sabia, né, de tudo isso. Ele já sabia que um dia, após a construção, a arquitetura ali do universo, um dia ele escolheu um caboclo, um Abraão, e mostrar aquilo tudo para ele, e baseado nessa imagem, ele ia dar uma promessa para Abraão. E isso fala sobre propósito, né? Isso remete a propósito, que nada foi por acaso, né? Abraão não estava naquele local por acaso, Abraão não foi por acaso, o nascimento dele não foi por acaso. Eu queria ler agora aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Tem como colocar para mim o versículo 4? Olha lá. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viestes ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Esse texto é Deus, né, falando com Jeremias. Na verdade, é Deus falando contigo. Deus falando comigo. Ele está falando que antes de você nascer, antes mesmo sequer dos médicos, dos seus pais souberem da sua existência, né? Você já existia no coração de Deus. Deus já havia criado uma imagem sobre você. Você sabia disso? E, juntamente com isso, ele anexou um propósito na sua vida. Ele não fez isso por acaso. Ele não pensou, vou pensar em uma pessoa aleatória e vou jogá-la no mundo. Não. Ele tem todo um protocolo, todo um sistema no qual ele te encaixa toda uma história ao seu redor. É claro que ele te dá o livre-arbítrio para você escolher, né, outros caminhos, os caminhos que você quiser traçar para a sua vida, mas existe um plano traçado por ele, que é perfeito, agradável, para qual você foi designado. Sabe? Então, partindo desse princípio, minha boca está bem seca, peraí. Tem água? Mas essa água não está ungida não, pastor? Pode beber? É benta? Amém, amém. Onde que eu parei? Sim. Então, eu queria que vocês partissem desse princípio aqui, tá? Você tem um propósito, você não nasceu por acaso. Deus te criou, Deus te formou. E eu instigo você, eu te convido, cara, a buscar esse propósito. Sério. Ajoelhar e clamar para que Deus te revele esse propósito. Porque ele existe. Ele existe. Às vezes você está em um momento da sua vida, em um beco sem saída, em algum local que você às vezes não entende, não compreende, e muitas vezes você ora e Deus não te responde. Talvez seja porque, né, uma das probabilidades seja porque você não está de acordo com o propósito que Deus te designou. Mas, falando sobre propósito, quando eu nasci, né, nasci com propósito, enfim. E durante a minha adolescência, eu sempre tive uma fome existencial que nunca tinha visto. Os meus amigos, eles não tinham essa fome. Eu nunca vi isso nos meus amigos. Mas eu tinha um desejo de saber por que eu tinha nascido. Muitas vezes isso, Satanás usou até contra a minha vida, para eu desacreditar da existência do divino, da existência de Deus, sabe? Ele usou isso para que eu criasse uma semente de incredulidade no meu coração, que foi repreendida, que foi caída por terra. Glória a Deus por isso, porque eu tive uma mãe que me educou muito sobre isso e que ela orava muito por mim, né? Então, eu cresci com esse senso de propósito, com essa busca por propósito. Eu sempre tentei me encaixar nos lugares, me encaixar nos locais, para eu tentar entender o que eu poderia ser, no que eu poderia ser útil, sabe? E foi com esse pensamento que no ano passado eu fui para uma escola de missão e avivamento, no qual chama Dunamis Greenhouse Brasil, fica no interior de São Paulo, numa fazenda isolada. Foi onde eu fiz essa foto, inclusive. E lá nós somos treinados, nós somos capacitados, né? A partir do nosso chamado, o primeiro passo lá é descobrir o nosso chamado,
São 21 dias de imersão, são 3 reuniões por dia, total aí de aproximadamente 60 cultos, 60 imersões, full time ali, direto. A gente só descansava mesmo para dormir, obviamente, e para comer. Mas o resto era lá orando em línguas, era estudando a Bíblia, estudando coisas em relação sobre o reino, né? E com o intuito da gente descobrir o nosso chamado, o nosso propósito e conseguir ferramentas para que a gente anexasse com esse propósito, né, ferramentas, os dons do Espírito, o poder sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente pudesse exercer o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa vocação, e ao mesmo tempo instaurar o reino de Deus nessas esferas. Então foram 700 jovens do mundo inteiro, tinham 17 países representados lá, tinha gente de vários lugares. Eu tentei conversar com algumas pessoas, só pela linguagem do Espírito mesmo, porque eu não sei falar outra língua. E foi muito louco, tinha muita gente diferente, muita gente aleatória. Tinha gente... E essas pessoas, na inscrição, né, você se inscreve, você fala para qual lado você quer ir ali e tudo mais, o que você quer receber mais. E, obviamente, eu me inscrevi na matéria de artes e entretenimento, que foi quando a gente se separou dos outros lá em um determinado momento do curso, e a gente começou a estudar, né, ferramentas do reino, para como que a gente pode levar o reino de Deus para pessoas da mesma área que a gente, para a nossa esfera, resumindo, para a nossa esfera, para a nossa montanha, né? E foi a partir daí que eu descobri que a minha vida ela tomaria outro rumo, né? Eu descobri que depois do falecimento da minha mãe, ali também seria um marco divisor. Foram 2 marcos divisores na minha vida, que foi o falecimento da minha mãe, no qual eu tive esse senso de eternidade, de porvir, e depois nessa escola de treinamento, né? Que foram 21 dias muito intensos, muito legais mesmo, e de lá eu saí outra pessoa. E uma das coisas que foi muito dito, né, que eu trouxe para mim, é a de que Deus ele quer ser reconhecido e glorificado através também da expressão das artes. Antigamente, né, eu sempre ouvi dizer que cristão, a imagem de cristão, de crente que eu tinha, era um cara de terno, com uma Bíblia de 17 polegadas, né, andando na rua, mesmo num dia calorento como esse. Era essa imagem de crente que eu tinha que... Para você servir a Deus, você tinha que fazer isso. Ou então você tinha que ir para um campo missionário, né? Você tinha que passar fome em algum lugar, aí em algum país da janela 1040, que são os países mais perseguidos, né? Onde a igreja é mais perseguida. Então, para mim, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, né? Cumprir o meu ID, era isso. E eu descobri que não. Que você pode exatamente... fazer missões, evangelizar e instaurar o reino de Deus onde você está, com o que você tem. E como eu sou fotógrafo, né, a fotografia ela é considerada a 7ª arte, né? São 7, que são música, dança, pintura, arquitetura, teatro, literatura e mídia. Vamos ler agora o texto de 1 Reis. A rainha de Sabá tomou conhecimento da fama de Salomão, que Salomão havia alcançado graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém a fim de averiguar sua sabedoria mediante uma série de questionamentos complicados. O 2. Quando chegou acompanhado de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, colocou diante de Salomão todas as indagações que havia preparado. Salomão respondeu tranquilamente a todas as questões, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse esclarecer. Constatado assim toda a sabedoria de Salomão, e observando atentamente ao palácio que ele havia erguido, os alimentos que eram servidos à mesa, o alojamento destinado aos seus oficiais, os criados, os copeiros do rei, todos uniformizados, e os holocaustos que Salomão realizava no templo de Javé, a visitante ficou maravilhada. Então ela declarou ao rei: de fato, tudo quanto tenho ouvido em meu país acerca de tuas grandiosas realizações e de tua notável sabedoria é verdade. Contudo, eu, pessoalmente, não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. E, portanto, posso afirmar que não me comunicaram nem metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza.
Felizes as tuas mulheres, felizes estes seus servos que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Lembrando, gente, ela não era crente. Ela falou, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor leal e eterno do Senhor para com Israel. Ele te elevou à majestade e te fez rei para estabelecer a justiça e tudo o que é verdadeiro. É só até aí ler. Deixa eu tomar mais água. Vocês percebem que ela vai visitar o rei Salomão e ela começa a observar tudo que é feito lá. Em outras traduções da Bíblia, é dito que o espírito dela saiu e que ela ficou sem fôlego. Eu, traduzindo para o nosso português, ela teve um treco ao ver, né, toda a estrutura, toda a arquitetura, tudo aquilo que Salomão tinha construído. E esse texto ele fala sobre arquitetura, ele fala sobre engenharia. E se você perceber, ela fala também das vestes dos servos dele. Ele fala sobre moda. Esse texto também fala sobre gastronomia, porque ela ficou, né, encantada com o sabor da culinária lá, com o tempero do chefe. Eu acredito que tenha sido uma comida assim voltada para o Nordeste, porque é muito boa, é sério. Então, esse texto ele é uma revelação de que essas coisas, elas também glorificam a Deus. Que se você não está encaixado no contexto de igreja, você também pode transmitir a magnitude e a soberania divina através do que você faz e do que você tem. E não só pode, como deve, porque é o que Ele quer, sabe? É o que Ele espera. E existem tantas pessoas sedentas de se deparar com isso. Na minha vida, na minha trajetória profissional, eu pude entender algumas coisas. Antigamente, a igreja ortodoxa, a igreja luterana, a igreja católica também, eles construíam templos e eles carregavam esses templos de arte, eles colocavam esculturas de ouro, eles colocavam mosaicos coloridos, né? Eles carregavam de arte e tinha um propósito, sabia? O propósito era para que eles acreditavam que as pessoas, uma pessoa, ao se deparar com a grandeza, com a grandiosidade de algo belo, ela tem um encontro com Deus. E isso é notório. Vocês já entraram numa igreja dessas? Eu já tive a oportunidade de entrar. E é notório, você vê aquilo, você fala, cara, como o ser humano pode fazer isso? Como que o ser humano pode ter tanta criatividade para fazer isso? E falando de criatividade, se você acha que a criatividade ela está designada somente a grandes artistas, né? Se você acha que a criatividade ela não pode fazer parte da sua realidade, você está muito enganado. Porque uma vez que a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos, e uma vez que você se torna filho de um Deus criativo, de um Deus criador, poxa, Deus criou o universo. Não é pouca coisa, não. Quando você se torna filho desse Deus, você herda a sua genética, você herda ali, ó, a sua imagem e semelhança. E quando você herda a imagem e semelhança de Deus, automaticamente você é criativo. Só que você nunca testou sua criatividade, talvez. E a criatividade, ela não está resumida somente à arte, entretenimento ou mídia. Você pode ser criativo nos seus negócios. Em crise, né? Nessa crise, eu vi muita gente, muito empresário, transformando a situação de uma forma tão criativa, que eu fiquei assim, cara, esse cara é um artista econômico, sei lá se existe isso, mas a criatividade ela não está limitada somente ao artista em si. A criatividade, partindo de um Deus criador, ela pode alcançar todo mundo. Então você pode ser criativo na sua esfera, mesmo que seja de igreja, mesmo que seja de negócios, mesmo que seja na sua família, você pode ter um método criativo para educar os seus filhos no caminho do Senhor. Ainda mais hoje que o mundo, né? Poxa, hoje é tão difícil criar filho, mas nós temos um Deus criador, e Ele pode nos dar a criatividade. Ele pode nos descarregar a criatividade. E essa tem sido a minha oração desde que eu voltei de lá. Eu tenho pedido para Deus,
me dá a sua ótica, me dá aquilo que o Senhor enxerga, eu quero ver aquilo que o Senhor vê quando enxerga um ser humano, quando olha o ser humano. O que é que o Senhor vê quando vê um ser humano? Independente se ele é cristão ou não. O que é que o Senhor vê? E eu comecei a pedir isso, sabe? Que eu chamo de ótica divina, as lentes do eterno. E eu lembro que em um desses cultos que teve lá, uma menina chegou até mim, eu nunca vi a menina na minha vida, ela também nunca me viu. E ela falou assim, olha, eu tenho um recado de Deus para você. Aí eu, eita, minha irmã, pode falar. Eu já comecei a tremer, né? Porque foi tanto recado de Deus que eu recebi, que eu tive que ir anotando. Literalmente, eu tenho um caderninho de recados de Deus. E ela falou assim, eu vejo que Deus está te entregando um presente. E eu falei assim, amém, recebo. Aí ela, e eu vejo você abrindo esse presente e tem um par de lentes. Você usa óculos? Eu estava sem óculos, porque o meu óculos, no meio do louvor lá, do reteté, caiu e quebrou em pedacinhos. Eu fiquei cego. Cego não, eu comecei a enxergar pelo Espírito. E foi louco, porque ela falou assim, e ele te dá um par de lentes. E eu, amém. Eu já sei o que é isso, amém, irmã. Ó, Deus te usou aqui, viu? E lá a gente é instigado, ó, se a pessoa acertar aquilo que Deus falou através dela, você tem que dar o feedback para ela, porque isso encoraja a pessoa a exercer, né, aquele dom. Então, ela falou isso e fez total sentido para mim, porque eu havia pedido para Deus ótica divina, lentes do eterno e tudo mais, e essa pessoa aleatória vem e me fala isso. Então, assim, foi incrível, né, para mim, e eu senti muita diferença mesmo. Espera aí que eu... Resumindo, né? A criatividade ela não está limitada somente à esfera da arte, tá? Você é filha de um Deus criador dos céus e da terra, que não é pouca coisa, que te criou, te formou, te deu um chamado e um propósito. Portanto, você também é criativo. Amém, igreja? Vocês são criativos, tá? E se vocês necessitarem de criatividade nos seus dias para driblar as adversidades, vocês podem pedir, porque Ele é criativo. E Ele está mais do que disposto a entregar para vocês. É só pedir, é só chegar perto, sabe? Deus, Ele gosta de relacionamento. Ele não quer nada de você, Ele quer você, sabe? Então, peça a criatividade, porque eu tenho certeza que Ele tem mais do que disposição para te entregar. Eu queria contar um testemunho. Eu fui para esse seminário porque eu estava, para variar, tendo uma crise existencial e eu queria me aproximar de pessoas que tivessem o mesmo sentimento, que era de buscar a Deus, independente de qualquer coisa, era de buscar a Deus como se não houvesse amanhã. E lá eu encontrei essas pessoas. Eu sou muito grato por essa oportunidade que Deus me deu. E o motivo também era pela minha família, eu queria que Deus me desse uma resposta em relação à minha família e também em relação à minha profissão, né? Porque eu estava em dúvida se era para eu continuar trabalhando com aquilo que eu estava exercendo ou se era para eu largar tudo e, sei lá, ir para um seminário teológico. Não, enfim, eu queria essas respostas. E eu lembro que durante o treinamento, você faz o treinamento e depois você faz uma viagem missionária, na qual você vai usar, né, tudo aquilo que você aprendeu para aplicar na prática em algum local necessitado. E a minha viagem missionária, por incrível que pareça, estava designada para um local onde o meu avô, que já foi missionário, que já foi pastor, ele foi para lá. E esse local fica no meu estado, no Maranhão, era um dos locais mais pobres do Brasil, sabe? E eu fiquei assim, mano, eu tenho que dar um jeito de ir. Eu não tinha dinheiro para ir. E eu falei, eu vou começar a fazer ensaios fotográficos aqui. Quem quiser foto, eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer, né? Eu não cobrei, eu falei, olha, é o que Deus colocar no teu coração. Então, eu ganhei R$1, mas também eu ganhei R$300 em um ensaio de 20 minutos. E foi assim, sabe, o pessoal me dava em dólar às vezes, eu ia lá e trocava com a galera que ia para a Itália, que ia para outros países fazer viagem missionária, eu trocava, enfim.
E eu acabei juntando uma quantia, mas eu lembro que teve uma pessoa específica. Deixa eu voltar um pouquinho. Na ida para esse seminário, dentro do ônibus, eu sentei do lado de uma amiga minha que foi junto comigo. Fomos aqui de Poços, fomos em 3. Eu, a Mariane e a Fê. A Nani e a Fê. E a Nani, ela sentou do meu lado, sabe, no ônibus, indo para lá. E aí a gente começou, durante esse percurso, a gente começou a orar, a buscar a Deus, a orar em línguas e tudo mais, e aí o Espírito Santo começou a pegar a pessoa lá. Teve gente que foi curada dentro do ônibus, teve gente que falou em línguas pela primeira vez dentro do ônibus, teve gente que foi entregar palavras de conhecimento, palavras proféticas. E teve uma menina que ela veio lá da frente do busão, veio até a gente, ela ajoelhou assim para a Nani e falou, pegou na mão dela e falou assim, olha, Deus, Ele quer te curar, Ele vai te curar durante esses dias de um trauma que você tem de infância, de algo que você carrega no seu coração, na sua alma, e que te persegue até hoje, que te limita. Porque o diabo, ele quer nos limitar. O diabo, ele quer nos bloquear, nos prender. A maior arma dele, para isso, é a mentira. E ele está o tempo inteiro colocando mentira nas nossas mentes, sabe? Principalmente sobre a nossa imagem. E o diabo, ele estava na vida dela, ele mentia para ela, ele fazia ela acreditar que ela nunca seria aceita por quem ela é. Ela nunca seria aceita pela cor da pele dela, ela nunca seria aceita pela estatura dela e nem pelo cabelo dela. Ela acreditava nisso. Você tem noção do que é você acreditar e viver uma mentira? Era o que acontecia na vida da Nani. E isso, consequentemente, a limitava. E ela é uma pessoa extraordinária. Ela é uma pessoa que carrega um negócio muito louco dentro dela. E ela se sentia limitada por isso. E aí a menina falou isso e ela começou a chorar. Né? Ela chorou tanto que eu achei que ela ia desidratar. E eu, sem saber o que fazer, eu coloquei a mão nela e comecei a orar. Beleza. Acelerando. Passando os dias, eu comecei a fazer os ensaios fotográficos lá, né? Com o pessoal. E aí eu falei, Nani, você já fez ensaio fotográfico? Aí ela, não, Gu, eu nunca fiz. Eu morro de vontade, mas eu não tenho coragem. Aí eu, se eu fizer as suas fotos, deixa eu fazer um ensaio teu, se você gostar, eu te dou as fotos, você não precisa nem pagar. Aí ela, pode ser. Beleza, a gente combinou o horário, o local. E aí eu fui lá e fiz algumas fotos dela, né? Antes disso eu pedi para Deus, eu sei que não foi por acaso que o Senhor me deu esse dom de enxergar um mundo diferente. E eu sei que não foi por acaso que eu estou aqui. E tudo que está acontecendo aqui não é por acaso. Nem se eu pisar para cá, não foi por acaso, tem propósito. E aí eu falei, então, me usa nesse rolê. Aí, passou, né? A gente se encontrou, eu comecei a fotografar ela, fiz um ensaio. E, beleza, ok. Me despedi dela. E eu olhei as fotos na câmera e eu falei, o que é isso? Eu nunca fiz um ensaio assim. Que coisa mais linda, a percepção, a luz entrando nas cenas e tudo. E ficou sensacional. E eu falei, poxa, as lentes estão funcionando mesmo. Aí, passou um tempo, como lá a gente estava sem Wi-Fi, sem conexão com a internet, a gente estava sem conexão nenhuma, gente, com nada, com ninguém, só com Deus. E era isso que eu queria mesmo. E lá, eles disponibilizavam 1 hora só de internet por dia, que era um pouquinho antes da sessão da noite, que era a sessão mais pesada que tinha. E passou 2 dias, eu editei as fotos no celular mesmo, no aplicativo do celular, e enviei as fotos para ela, só que só no outro dia que ela conseguiu ver. E beleza, né? Aí eu estava lá jantando no refeitório, e ela chegou até mim, Gu, eu preciso falar contigo. Aí, opa, senta aí, vaso. E aí ela já com os olhos cheios de lágrimas, né? Ela me olhou, ela falou, eu vi as fotos. E ela, lacrimejando, eu falei, Nani, você odiou tanto assim? Aí ela, eu preciso te contar algo. Eu vou ser vulnerável com você. Aí eu, beleza. E aí ela disse assim que
No momento em que ela recebeu as fotos, que teve conexão no celular dela, que ela recebeu as fotos, ela estava em oração. Ela e as amigas dela, lá da casa onde ela ficou, elas estavam em oração. E durante essa oração, uma menina, né, tomada pelo Espírito, chegou nela e falou: olha o teu celular, né? E aí ela abriu o celular e viu que tinha mensagens minhas e abriu as fotos. E aí o Espírito falou para ela assim, uma foto específica, o Espírito falou assim para ela: essa é você, essa realmente é você. É assim que eu te enxergo. Então é assim que você deve se enxergar. Eu te amo. E isso basta na sua vida. E aí ela disse que a menina orou por ela e ela caiu, ela não se lembra mais o que aconteceu. Ela só se lembra de que quando ela se levantou, ela já não era mais a mesma Nani. Que aquilo havia, de fato, deixado a vida dela. E se cumpriu a profecia que a menina havia entregado para ela no ônibus, vocês lembram? E essas palavras do Eterno para a vida dela, de que ele a enxergava daquela forma e que ele a criou daquela forma, essa é a foto. Eu acho que a resolução não está muito boa, deve ter dado um bug, mas eu acho que se reduzir ela, Binho, depois se deixar ela bem menor, tipo tirar o zoom, eu acho que ela volta. Mas, enfim, essa é a foto a qual Deus usou, né, para falar com a Nani. E ele disse para ela: é assim que eu te enxergo, você deveria se enxergar dessa forma. Porque eu te criei assim, e tudo que eu crio tem propósito, tudo que eu crio eu coloco amor. Eu te amo. Enfim, essas palavras de amor do Pai curou a alma dela, curou as feridas que ela tinha, né, os traumas dela. E, ao mesmo tempo que curou ela, para mim foi: ei, não abandona a tua profissão não, continua onde você está, porque eu vou te colocar em locais onde um terno e uma gravata e uma Bíblia de 17 polegadas não vão fazer efeito, não vão surtir efeito. Eu vou trazer pessoas para você que serão curadas pelo poder do meu nome, através da sua vida. Eu vou colocar você no seio de algumas famílias que precisam ser restauradas. E você vai orar por cura, você vai você vai expulsar demônios, e através do meu nome, do meu poder, você será usado. Por causa daquilo que você tem, que foi eu quem te dei. Por causa do seu equipamento, da sua posição e do seu dom. Então não desista. E aí eu já estava, né, rodando no manto ali, tudo mais. E eu falei: é isso, é isso. E desde então, gente, eu tenho me encontrado com muitas pessoas, né, de lá para cá, sempre com esse propósito: Deus, o que temos para hoje? Além de saudade. O que escapou, gente, desculpa. O que temos para hoje? E, cara, às vezes Deus, eu estou dirigindo o ensaio ali, eu começo a conversar com a pessoa, e eu começo a falar da vida da pessoa, coisas que só ela e Deus sabem. E aí essa pessoa para o ensaio e fala: você é médium? Aí eu: poxa, mas eu nem estou de branco. Não sou médium não, é outra coisa, no final de ensaio eu te falo. E é incrível o resultado, o que as pessoas sentem ao verem, sabe, ao se enxergarem. A maioria das pessoas, hoje, a gente não se enxerga como deve. Não só a nossa imagem, mas a nossa posição. Eu falo a nossa posição de filho. A maioria das vezes a gente não se enxerga mesmo, sabe? E Deus, através da arte e do entretenimento, Ele quer restaurar essa imagem do ser humano. E Ele pode te usar para isso, entendeu? E é exatamente isso que Ele quer. Portanto, ouça essa verdade. Diante de tantas mentiras que nós ouvimos no meio da arte,
Infelizmente, o diabo, ele também tem os planos dele, né? Diante de tantas mentiras que a gente vê na TV, na internet, na música, no teatro, na dança, em livros, diante de tantas mentiras, escute essa verdade. Você é completamente amado. Você é completamente aceito. Você é extremamente bem visto aos olhos de Deus. Então, tome essa verdade e viva ela. E você vai ver que a mudança que vai acontecer aqui dentro de você vai te fazer enxergar o mundo com outros olhos. Vai mudar o teu externo. Às vezes a gente quer muito que o nosso externo mude, né? Quando na verdade a mudança precisa acontecer aqui dentro. E Deus, Ele quer te fazer enxergar. Quando você se olhar no espelho ou quando você pensar em si mesmo, que você se enxergue como filho, como amada. E isso vai mudar tudo, vai fazer diferença. Amém? Muito obrigado. E é isso. Amém? Glória a Deus. Deus quer te usar onde você estiver, independentemente aonde você estiver. O que eu falei semana passada, dessa estatística nos Estados Unidos, somente 3% de vocês que frequentam igreja ou estão ou estarão envolvidos com coisas da igreja, tocar, cantar, pregar, ministrar. E os outros 97? Os outros 97 estão inseridos nessas outras 6 montanhas. Você precisa descobrir só qual é a sua. Qual é a sua montanha, qual é a sua praia, o que te agrada, o que te dá prazer, o que te satisfaz, o que enche teu coração de vontade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quem anda mais perto de mim sabe da minha exigência de padrão, de excelência, de qualidade. Eu sou desesperado, sabe com o quê? Eu sou desesperado com pessoas, com cristãos, com crentes, que não valorizam e não reconhecem o que Cristo fez por eles. Eu sou desesperado com pessoas que têm talento, que têm chamado, que têm dom, e vivem uma vida totalmente mundana. Pessoas que estão vivendo nessa terra como se o cristianismo fosse uma religião. Que jeito? Tem domingo que a turma vai na missa, outros vêm no culto, outros durante a semana recebem um passe, e fica naquele negócio assim, eu tenho a minha religião. Cara, você não entendeu nada ainda do que Cristo veio fazer em função da tua vida. Porque na hora que você entende, você fala, eu quero fazer diferença, eu vou fazer diferença. É meio que custe o que custar, doa quem doer, estou falando de mim. Eu tenho falado isso sempre, eu sei, não é que eu não serei o que eu gostaria que eu fosse, eu não terei tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho um alvo e um objetivo e esse eu não abro mão. Não importa para mim algumas coisas, o que importa é o seguinte, eu desci do céu para fazer a vontade do Senhor. E saiba de uma coisa, igual o Gustavo estava falando aqui, você nasceu com um propósito. Você acha que o propósito de Deus na tua vida mudou? Tem gente, eu me entristeci demais em igreja. Eu também. Aliás, o Sal da Terra só nasceu há 13 anos atrás, porque eu tinha me entristecido com a igreja. Agora você acha que é o fim? Ponto. Eu me entristeci com a igreja, eu fiquei, o pastor fez isso, o pastor foi aquilo, o que eu escuto, o que eu vejo, ok, meu irmão. Tem um caminhão de igreja, tem um caminhão de pastor, tem mais outras 6 montanhas para você se posicionar e fazer as coisas acontecerem para a honra e glória do Senhor. Porque senão nós vamos viver nessa terra aqui que é rapidíssima. Não sei se você já entendeu isso. Pergunta ali, Maria Tila ali. Pergunta para uma turma aí que já passou dos 120, como é que não é rápido? E aí? Daqui uns dias, irmãos, anos, sei lá quanto tempo, eu vou me encontrar com o meu Senhor. E como é que vai ser esse encontro?
Estou falando de dura, de reprimenda, de castigo, de perder salvação, não. Eu falo para vocês, eu estou interessado no olhar dele. Dele olhar para mim e falar, beleza. Porque a Bíblia diz, servo bom, que o servo bom ele é o inútil. Servo bom, e você fez só o que foi mandado. Então, além de fazer só o que foi mandado, isso é o básico. E se eu não fizer nem o que foi mandado, o que foi pedido para eu fazer? Qual que é a expectativa dele? Semana passada eu falei sobre investimento. Ninguém faz investimento se você não quiser ter retorno. Deus fez um investimento fantástico na sua vida. Como eu disse no início, para que você chegasse até Ele, não foi de graça não, custou a vida dele. Ninguém está aqui porque um anjo apareceu de noite no seu quarto, bateu a asa, brilhou e fez, aconteceu, você se converteu. Não, pessoas saíram talvez até das suas zonas de conforto e chegaram até você e falaram ou viveram o Evangelho de alguma forma. E aí nós fomos catequizados, doutrinados, Brasil, uma religião católica, então era aquilo, o clero aqui em cima, os padres, bispos, e a igreja eram os leigos. Coisa de igreja, isso é coisa do padre. Aí vem para a igreja, isso é coisa do pastor. E aí as pessoas passam a viver uma vida normal, e nós não somos normais, amém? Nós somos estranhos, nós somos peregrinos, nós somos um povo diferente, mas não é diferente por ruim, não. Nós precisamos entender essas coisas, porque senão a nossa vida, nós vamos passando, e aí, o que você fez? Jesus falou, faz a obra enquanto é dia, porque na hora que chegar a noite, cara, já foi. Não, porque daqui, o ano que vem eu vou agarrar firme, o ano que vem, escuta uma coisa que eu vou te falar, nós estamos falando da montanha arte e entretenimento, e eu acabei de lembrar aqui que amanhã, aí eu falei, amanhã é carnaval, não é assim não. Amanhã é feriado. Amanhã ninguém trabalha, amém? Então hoje nós vamos fazer igual o Paulo, passou a madrugada inteira. Eu preciso te falar algumas coisas hoje. Você não é um artista cristão. Você é um cristão artista. Amém? Você não é um empresário cristão. Você é um cristão que funciona na montanha economia. Você é um cristão que funciona, eu funciono na igreja como pastor, mas eu não sou pastor, ser é cristão, eu funciono como pastor. Você funciona como artista, você funciona como empresário, você funciona em alguma montanha, mas você é um filho amado do Senhor. E nós temos o DNA dele dentro de nós. Nós temos a vida dele dentro de nós. Então, assim, quando eu sou desesperado com pessoas que não entendem, não reconhecem e acham que isso é pouco e que estão atrás de sucessos nesse mundo podre. Pessoas que, não, eu tenho a minha profissão, a tua profissão, o teu chamado não te define. O que ou quem te define é quem você é. E você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, nós somos cristãos. O mundo tem uma expectativa que você e eu sejamos diferentes, você já percebeu isso? Esse dia apareceu aqui a deputada lá no Rio, Se for aquilo lá, misericórdia com aquilo. Agora, isso daí já aconteceu com outras pessoas, mas por que o holofote foi sobre ela? Porque ela é diferente. Ela não é uma deputada cristã, ela é cristã. E pisou na bola, O outro pastor, amigo do governador do Rio, porque o fulano, pastor tal, olha que escândalo. Por quê? Mas eu tenho um tanto de gente que tem um escândalo maior do que esse, mas por ele ser pastor. Por quê? Porque as pessoas têm uma expectativa que você e eu sejamos diferentes. E quando nós frustramos a expectativa, se as pessoas ficam frustradas, desanimadas, imagina ele, que pegou o único filho dele, usou como moeda de troca para mim e para você, além de ter feito tudo isso, Marcelo, agora eu vou encher você de dom, de talento, para você funcionar no seu chamado, no chamado que eu tenho para a tua vida, para você atuar num campo, num meio diferente.
E aí Deus faz tudo isso, faz todo esse investimento. E eu vivo que jeito? Vivendo nessa terra para ganhar dinheiro? Vivendo nessa terra para se dar bem? Vivendo nessa terra para ser famoso? Vivendo nessa terra para ser reconhecido? Vivendo nessa terra para adquirir um monte de coisas que ficarão para trás, e as coisas que subiriam comigo, eu estou vazia, minha mochila, a mochila para o céu está vazia, na terra não é mochila, é container. Mas e para o céu? Eu tenho juntado o que para o céu? No céu eu estou atrás de galardões, na terra eu não estou não. Na terra eu não preciso de recompensa. Aliás, eu não acredito em recompensa na terra. Na terra eu acredito em favor, bem? Que é graça, é coisa que eu não mereço. Mas no céu, Marcelo, chegou a tua vez aí, ó. 7 anos de festa, de bodas do Cordeiro, de recebimento, de galardão, baseado no que você fez, segundo o dom e o talento que eu te dei, operando o teu chamado na tua atuação. É só isso que eu espero. Não espero mais nada disso. Quem é você? Você é um cristão que funciona em alguma atividade? Ou você tem uma atividade? E aí quando sobra, você é cristão? Quero te falar rapidamente, não vou ler todos os versículos não, eu tinha separado, mas é muita coisa. Aí o Gustavo, quando ele subiu aqui, recebeu uma unção pastoral de falar. Nós tínhamos combinado 15 minutos, foi 40. Por quê? Porque fala mesmo. A história de Sansão é um cara que nasceu com um propósito: libertar o povo de Israel. E ele foi consagrado, separado por Deus e para Deus, e ele foi funcionando, ele foi operando nesse chamado dele, porque Deus estava com ele nesse negócio. E durante 20 anos, o último versículo do capítulo 15 fala que Sansão, durante 20 anos, bateu de frente, rebentou, matou, jogou para tudo quanto é lado os filisteus, e durante 20 anos ele estava funcionando no chamado de Deus. O que era? Liderar o povo de Israel contra o povo filisteu, que era o inimigo. O capítulo 16 de Juízes começa falando que teve um dia, estava lá, ele foi dar uma volta lá no território do inimigo, aí encontrou uma prostituta, aí já passou a noite com ela. Aí disso os filisteus pegam e olham ali e falam assim: Sansão já está andando aqui de novo. Sansão é presa fácil. Sansão vai rodar. E aí ele se interessa por uma mulher chamada Dalila. Sabe o que significa o nome Sansão? Como o sol. Nasceu para brilhar, para iluminar, para fazer diferença, para ser glorioso, para trazer vida, para... sei lá o que o sol faz um monte de coisa, para animar. Quando você acorda, tem aquele solzão, você fala assim, aleluia. Sansão, como o sol. Sabe o que significa Dalila? Fraco, ou que enfraquece. Aí nisso daí você já pode ficar esperto, porque as pessoas que eu tenho andado, as pessoas que eu tenho me relacionado, os lugares que eu tenho frequentado, isso tem trazido glória, tem me impulsionado a ser mais glorioso, tem me impulsionado a viver e manifestar o reino de Deus, a viver o chamado de Deus na minha vida, ou isso tem me enfraquecido? Isso tem me apagado? Essa pessoa, essa profissão, essa pessoa, e não estou falando nem simplesmente de uma profissão. Você na Montanha Artes, por exemplo, você lembra da semana passada o Chadwick Boseman, o ator de Pantera Negra? Ele estava precisando de dinheiro, recebeu um papel para representar um personagem, e ele falou assim: esse personagem eu não represento. Eu não sou um artista cristão, antes de tudo eu sou um cristão. E para eu funcionar como artista, nesse papel eu não funciono. Beleza, está fora. Ele fala, né, no depoimento dele, que era um cheque no valor de 6 dígitos. 6 dígitos nos Estados Unidos é de 100 mil a 900 mil dólares. E ele pega e fala não. Por quê? Porque ele não era um artista cristão, ele era um cristão que funcionava nas artes como artista. E aí o que aconteceu? Você está fora. Beleza, não tem problema. Deus depois colocou ele na onde? O Pantera Negra. O cara. O que eu quero falar com você? No lugar que você está funcionando,
Quem é você? Será que nós temos preço? Porque o diabo ele fica andando ao nosso derredor, procurando uma brecha. E ele sabe o que me agrada, o que te agrada, ele sabe como é que nós funcionamos. E aí o que aconteceu com Sansão? O Sansão já está andando em cima do muro de novo. Já está andando do nosso lado aqui. E aí ele se engraça com a mulher, que o nome dela, porque para a gente quando fala Sansão e Dalila, mas para eles é como o sol e enfraquece. Você ficaria com uma pessoa dessa? Que em vez de te impulsionar, em vez não é de enfraquecer, te fortalecer, ela te enfraquece? Você trabalharia numa área, numa profissão, num chamado, numa esfera, que isso ao invés de impulsionar o teu ministério, o teu chamado, isso te enfraqueceria? Presta atenção. Tem gente que tudo é profissão, ok. O diabo gosta muito disso, isso é profissão? Beleza, presa fácil. E aí Sansão pega e fica com essa mulher. Aí essa mulher chega a turma dela lá e fala assim, qual que é a força do Sansão? Por que ele é forte? Por que ele destrói? Por que ele mata todo mundo? E aí o Sansão, ela por 3 vezes fala, Sansão, o que acontece? Ele conta mentira uma vez, conta mentira a segunda vez, conta mentira a terceira vez. Presta atenção, o sol sendo enfraquecido. E sabe o que é mais interessante? Essa mulher fazendo com que ele enfraquecesse cada vez mais e ele não reconhecesse isso. É muito sério quando nós estamos em lugares, como diz a Bíblia, se você ler em casa, depois você vai ler, eles falam assim, seduza Sansão, Dalila. Quando está envolvido com aquele negócio, está envolvido no dinheiro, está envolvido na fama, está envolvido com a mulher com homem, homem com mulher, está envolvido naquele negócio, você não está vendo, cara. Você nasceu com um propósito, você foi consagrado nazireu, você foi separado para Deus, para fazer algo, para desempenhar uma função. 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, antes disso, ele fala que ele estava cansado dessa mulher falar na cabeça dele. Aí você está assim, pastor, eu estou desse jeito. Irmão, faz um trem desse não. Descansa em nome de Jesus, não cansa não. E aí o que acontece? Ele pega e fala assim, agora eu vou contar para você. Papo reto, vou te dar a real. E aí ele fala, meu cabelo nunca foi cortado. O teu, pastor? Não, meu irmão. Eu nem lembro. O de Sansão, ele falou assim, a força está no meu cabelo. Se passar navalha, acabou e já era. Ele fala, então tá bom. Nessa noite ela dorme, chama a corja dela, o povo filisteu, que eram os inimigos de Israel, e junta todo mundo, ela corta o cabelo dele, e ele não sente, ele não vê. Olha que interessante essas coisas. Ele não sentiu. Irmãos, nós precisamos ser muito perspicazes nas nossas funções, no nosso propósito, porque senão as coisas vai cortando o cabelo, as coisas vão te enfraquecendo e você acha que é normal. Cara, não é normal. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir, e ele não brinca não. E aí na hora que ele vai partir para cima, cadê a força do Sansão? Já era. Foi preso. 3 coisas acontecem com Sansão. Eles furam os olhos dele, fica cego. Amarram ele e colocam ele como escravo para trabalhar, empurrar um moinho. Sabe o que acontece na vida de pessoas que têm um talento, que foi separado, que foi comprado, que foi capacitado por Deus e surfa na onda errada, e acha que porque tudo é profissão, tudo é normal, tudo acontece, é isso daí que acontece. Para de ver as coisas do jeito que era para ver, fica preso naquele emaranhado e trabalha para o outro. Esse livro que eu estava lendo, desse pastor, John Inlow, ele fala exatamente, ele fala assim, quantos artistas cristãos que ficaram envolvidos com a fama, com o sucesso, com Hollywood, com as cifras, com o estrelato, e pararam de funcionar antes do tempo. Whitney Houston, no velório da Whitney Houston, aquela cantora top dos top, o Kevin Costner, que fez o guarda-costas com ela, falou,
O testemunho dele foi no púlpito de uma igreja que ela frequentava lá nos Estados Unidos. O velório foi dentro da igreja. Ele pega e fala assim: eu tenho muita saudade dela. Que no set de filmagem, às vezes ela era tomada pelo Espírito Santo, e as pessoas, e nós que estávamos ao redor, a gente experimentava do poder de Deus. Olha isso. Mas aí o que acontece? Drogaiada, a fama, o sucesso, e vai pervertendo naquele caminho, vai bagunçando essa esfera, vai saindo daquele projeto de Deus, e aí zangou tudo. Com Sansão aconteceu isso. Porque o que eu estou te falando hoje é para você ficar esperto. Porque a gente às vezes vai caminhando, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é profissão, isso é aquilo. Cara, fica esperto. Porque o diabo ele tem um alvo, ele é esperto. Finalzinho da história de Sansão, a Bíblia fala que quando ele estava naquela condição, a Bíblia fala que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Sabe o que isso me ensina? A unção de Deus sobre a tua vida, o chamado de Deus na tua vida, ainda que você e eu estejamos cegos, presos e trabalhando como escravo para o mundo, a unção de Deus está dentro de nós. Romanos 8, 11, 28 ou 29 que eu coloquei, olha o que está escrito: porque os dons e o chamado de Deus são o quê? Irrevogáveis. A qualquer momento você pode romper com aquela situação. A qualquer momento, moças e moços que estão no namoro errado aí, viu? Pastor, eu não devia ter escutado hoje, exatamente. Hoje era o dia de você escutar. Não, eu estou orando para Deus tirar ela da minha vida. Deus não vai fazer nada disso. Foi você que falou sim? Fala não. Mas se eu falar não, o que ele vai achar? Você está preocupada mais com o que ele vai achar ou com a tua vida ir para o buraco? Silêncio na congregação. Você se preocupa com isso? Nossa, mas a proposta para eu fazer esse trabalho aqui, eu, Gustavo, nós já conversamos disso. Não, mas se eu deixar de fazer esse trabalho aqui, eu perco dinheiro. Que perca. Eu não estou aqui na terra para ganhar dinheiro, eu estou aqui na terra para agradar o meu Senhor e fazer diferença na terra. Amém? Chadwick, eu vou abrir mão desse cheque de $500 mil. Ok, depois Deus deu o que para ele? Devia ter feito levantamento. Quanto será, Albinho? Eu sei que sabe de valor. Quanto será que um cara daquele ganhou no Pantera Negra? Diz que foi a franquia mais rentável da Marvel. E aí? Não vale a pena? E eu vou te falar mais uma coisa, eu vou andar em outro, eu vou dar mais um passo. Qual passo? E se não ganhar nada, pastor? Eu não estou aqui para ganhar. Eu estou aqui para que o reino de Deus ganhe. Eu amo os 3 hebreus na fornalha. Os 3 hebreus na fornalha, o Nabucodonosor, que é bicho do capeta, montou uma estátua daquele tamanho e falou: na hora que tocar a trombetinha aqui, se vocês não dobrar, o negócio vai cantar para o lado de vocês, e vocês vão tudo para dentro da fornalha. Beleza? Beleza. Tocou a flautinha lá dos irmãos lá, e aí cadê? Não me dobro, não me ajoelho, não me rendo, nada. Então vocês vão para a fornalha. Daniel 3, olha o que diz esse versículo aqui. Aí chega, os 3 hebreus chegam para o Nabucodonosor e falam o seguinte: o Nabucodonosor fala para eles: vocês não vão se dobrar diante da fornalha, diante da imagem de escultura? Não vamos não. Mas, olha aqui o que ele diz: se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lá, a quem cultuamos, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Se não, fica sabendo. Se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos nem aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que o Senhor ergueu. Eu gosto disso daqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa, ó Nabucodonosor. Deus, Ele pode livrar. Eu não tenho certeza que Ele vai me livrar. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não vou me render. Ok. Mas vocês vão para a fornalha. Que vá. Fui. O Chadwick, você vai perder esse emprego aqui. Olha, se você perder esse emprego, perdi.
Você acha que Deus vai te dar outro emprego maior do que esse? Não sei. Eu só sei de uma coisa: eu não sou um artista cristão. Eu sou cristão que funciono na montanha das artes. E para funcionar lá, eu tenho princípios e valores inegociáveis. Amém? É nesse lugar que Deus está nos chamando, porque aí nós queremos encontrar o quarto da fornalha. Estavam os três e de repente eu estou vendo mais um, e ele parece que é o filho dos deuses. Nós queremos ter experiências com Deus, mas fora da fornalha, meu irmão. É bacana escutar a história do Pantera Negra depois, mas e na hora que ele falou, você acha que foi fácil para ele falar não? A gente quer ouvir, nós queremos ver portas sobrenaturais sendo abertas, mas andando e flertando e caminhando com as portas que Deus não abriu. Nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos ser radicais, sim. Radicais com a palavra, não é radical com pessoa, não, é radical com a palavra. Eu não negocio os meus princípios, mas você pode perder com isso, que perca. Eu não nasci na vida para ganhar, eu nasci aqui na vida. Eu fui ganho, cara. Eu fui comprado, e esse valorzinho que você está me dando aí, sem chance. John Wimber é o ministro, é o pastor, presidente, fundador da igreja que chama Vineyard. Uma das várias músicas que a gente canta aqui, para mim é uma referência de ministério de louvor fantástico. E ele era top 5 nos Estados Unidos como cantor, né? Um artista muito reconhecido, muito famoso, que ganhava muito dinheiro. Aí tem o depoimento da mulher dele, Carol que chama. E aí teve um dia que ela pega e fala que no final do ano, eles já tinham se convertido, as portas fecharam, o dinheiro estava ficando escasso. Final do ano, chega a gravadora e fala, faz um jingle para nós. Grava um jingle para nós. E ele, não dá mais, eu estou no outro rumo. Antes eu era um artista, agora eu sou cristão. Continuo sendo artista, mas em primeiro lugar eu sou cristão. E aí nessa praia eu não vou mais. Nesse nível, nesse estilo de música, não dá mais para mim. E aí diz que o negócio foi apertando. Aí ela fala que nessa noite que ele recebeu esse telefonema, ele foi lá no quarto deles, pegou lá nas estantes, caixas de partituras e de composições, e foi no lixão da cidade, jogou tudo fora e pôs fogo. E aí ela pega e fala assim, eu acredito que nesse dia nasceu a igreja Vineyard. Qual é o nível de renúncia teu? Você está aqui nessa terra para quê? Para ser um artista cristão? Eu toco, canto, atuo, fotografo, o que mais? Eu faço qualquer coisa. Se der certo para encaixar no cristianismo, ok, mas se não der, em primeiro lugar eu sou cristão, eu sou artista. Ah, tá. Não vai fazer diferença nessa terra, pode ser famoso pra caramba, mas não vai fazer diferença nessa terra. Diz que a Beyoncé é cristã. Ela não me inspira em Deus. Quando eu vejo ela, pastor, eu não gosto nem de ficar vendo. Porque ela não me inspira como uma cristã. Na terra, pensa numa mulher famosa, de sucesso, com dinheiro e com tudo mais. Quem será a Beyoncé no céu? E tem muitos aqui desse jeito. Esses artistas, Tom Cruise e Companhia Limitada, sem dúvida alguma. Brad Pitt, que separou pela 4ª vez da mulher, já está... Gente, o que falta para um cara daquele? Talvez falta eu dar um pouco do meu cabelo para ele. Ei, você quer o que da sua vida? A história de Sansão termina, sabe que jeito? O cabelo voltou a crescer. Coloca para mim, por favor, Juízes 16, o verso 28, 29 e 30, que são os penúltimos. Só o finalzinho deles que eu quero que você entenda como é que finalizou a história dele. E eu não quero que a sua termine assim. A casa de Dagon, que era o deus dos filisteus, o templo estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado.
Em certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora. Não, então volta para mim no 26, por favor. Isso. Não, volta mais então. Isso daqui para mim é o fim. Com o coração cheio de júbilo, gritavam. Então eles estavam gritando, o povo que estava lá. E quando fala que estavam ali, só volta aqui para mim, por favor. Esse templo era um templo de orgia e prostituição. Esse era o ambiente familiar dos líderes, dos príncipes aqui, dos filisteus. E aí Sansão preso, e Sansão era tido como o cara forte que fazia, acontecia. E aí esse povo começa a gritar, pode voltar. Com o coração cheio de júbilo, gritava: trazei-nos Sansão, para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de divertir todo o povo, e colocaram em pé entre as colunas do templo. Isso daqui para mim, sabe onde que pega? Marcelo, você está aqui nessa terra para divertir pessoas ou transformar pessoas? Você está aqui nessa terra, artista, para entreter pessoas ou inspirar vidas diante de Deus? Você está aqui nessa terra para ser um instrumento nas mãos de Deus ou ser um escravo de um produtor e de um empresário que só querem o dinheiro que você pode fornecer para ele? As fotos que o Gustavo faz, pode ser que não dê tudo que ele gostaria que desse. Mas ele não é um fotógrafo cristão, ele é um cristão que atua com a fotografia. Você, eu, sou quem? Quem somos nós? O final da vida de Sansão foi o quê? Virou o bobo da corte. Virou o cara que produzia entretenimento. Virou o cara que produzia, que virou a diversão daquele meio mais podre e sujo do mundo. Por quê? Porque ele abriu mão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Pastor, foi para o céu? É um dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11. Mas e a vida dele, a trajetória dele, será que não tinha mais? Mais tempo, sem dúvida alguma. Eu tenho muito cuidado, eu me preocupo muito em não parar a trajetória que Deus tem para mim. O que Paulo falou? Combati o bom combate, perseverei na fé, completei a carreira. Deus tem uma carreira para você. Deus tem um projeto para a tua vida. E nós não podemos abortar esse projeto. Nós não podemos limitar esse projeto. Não podemos permitir que o mundo, que a nossa carne, a nossa alma, que o dinheiro, que a fama e o sucesso nos limitem. E venhamos parar de funcionar de acordo com o que Deus queria antes do tempo. Sansão pega e fala assim: me coloca perto das colunas de novo. E ele faz uma oração e fala: Deus, me dá só mais um gás. Red Bull, Jesus. Dá um Red Bull só para eu arrebentar com esse trem aqui. Versículo 29 para 30, olha o que diz. Imediatamente Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e exclamou: que eu morra com os filisteus. E em seguida eles a empurrou com toda a sua extraordinária força. O templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Presta atenção nisso daqui que Deus me falou. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Falou: quer produzir, Marcelo? Quero, então morra. Uou! Você quer fazer diferença, Marcelo? Quero, então morra. Morra. O que é morrer, pastor? Morra para os seus planos, para as suas ambições, para os seus projetos pessoais. Provérbios 16, um homem nasceu com a capacidade de planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Paulo disse o quê? Estou crucificado em Cristo ou com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é morte. É nesse nível de morte.
É nesse nível de que, Deus, o meu sonho é ser um empresário de sucesso, é ser um artista de sucesso, é ser um pastor de sucesso, é isso e aquilo. Não, o meu sonho, em primeiro lugar, eu sou um cristão. E eu quero funcionar de acordo com o teu chamado, com a tua capacidade, com a tua atuação, eu quero funcionar nessa área. Mas eu não vou passar 1 centímetro, eu não quero sair nem 1 centímetro do que o Senhor me concedeu para que eu fizesse. Eu quero andar em cima daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Volto a te dizer, Deus está recrutando homens e mulheres, cristãos, filhos, cheios do Espírito Santo, com o propósito de agradá-lo, o propósito de satisfazê-lo, o propósito de fazer a diferença para o reino. Aqui na terra pode ser que não funcione do jeito que você imaginaria que funcionasse. Pode ser que você não tenha o papel do Pantera Negra. Pode ser que você nunca seja um John Wimber da vida. Pode ser que eu não seja um pastor Prince nessa terra. Pode? Não, tenho certeza que não. Mas, entre aspas, e daí? Aqui no sal da terra, aqui em Poços, eu quero fazer a diferença no meu chamado. O Gustavo, na praia dele, no chamado dele, nossa, mas se você fizesse fotos desse jeito, você ganharia muito mais, você seria um cara de sucesso. Bem, mas essas fotos não funcionam mais para a minha vida. Mas você não é um fotógrafo? Sou! Só que antes de ser um fotógrafo, eu sou um artista. Eu sou um cristão. Antes de ser um artista, eu sou um cristão. Antes de ser um pastor, eu sou um cristão. Antes de ser qualquer coisa na terra, eu sou um cristão. Eu não sou um músico, eu sou um cristão. Eu não sou um ator, eu sou um cristão. Você está entendendo? Coloque-se de pé, por favor. Sansão, se você ver, depois leia o texto, 14, 15 e 16. 20 anos foi o tempo em que ele liderou Israel. É interessante que o capítulo 15 termina com os 20 anos. O capítulo 16 do livro de Juízes fala tipo ladeira abaixo. Por quê? Por ter talvez se esquecido do propósito na vida dele, por não ter se mantido separado, por não ter se mantido focado no que Deus tinha ou desejava para ele fazer. Independente da área que você estiver ocupando, independente da montanha que você estiver sendo, tendo essa função diante do Senhor, eu te convido a não se esquecer do propósito. O propósito não é você, não somos nós. O propósito não é o nosso êxito, a nossa fama e o nosso sucesso, não é o nosso nome. O nosso propósito é o nome dele, é a fama dele, é o reino dele. Pode ser, com toda certeza nós vamos experimentar coisas maravilhosas. Pode ser que em algum momento um ou outro não haja o livramento que nós esperávamos. Mas quando você e eu entendemos que não temos essa expectativa, esse não é o nosso foco é agradá-lo. O foco foi alcançado, mas dessa vez não sobrou nada. Mas eu não estava atrás da sobra, eu estava atrás do que ele tinha para fazer através da minha vida, e isso foi feito. Você está entendendo? Pode ser, ô Nabucodonosor, Deus pode livrar. Eu não tenho certeza se ele vai livrar, mas uma certeza eu tenho: eu não vou me dobrar diante de você. Mas pode ser que você não foi. Não foi tudo que você gostaria de ser. Não ganhou todo o dinheiro que você gostaria de ganhar. Mas o jogo não acabou, meu amigo. O jogo, quem está com o apito na mão é o Senhor. E o dia que ele apitar, ele não vai apitar um apito, ele vai apitar a trombeta. Amém? E quando a trombeta tocar,
aí vem a promoção. Aí sim começa de fato a eternidade celestial. Aí sim, aquilo que você imaginava ser ou ter vai ser muitas e muitas vezes multiplicado. Você vai falar: Deus, o que é isso? Eu não merecia isso, sem dúvida alguma. Por isso que se chama graça, é favor. Essa música diz: estaremos com as mãos levantadas. Ele deu a vida dele por você e para você. Deus está te convidando hoje a que você e eu venhamos dar um outro passo. No meu caso, faz 21 anos que eu entreguei a minha vida para Ele. Mas cada dia que passa, aliás, eu não entreguei vida, eu entreguei a morte. Porque eu tinha a morte para entregar para Ele. E aí Ele me dá a vida e eu nasço de novo. Então faz 21 anos que todos os dias, principalmente nesses últimos anos, que eu estou oferecendo agora essa nova vida que Ele me deu, para ser um instrumento dele aqui nessa terra, para fazer diferença aqui nessa terra, para ser útil para Ele aqui nessa terra, para ser responsável pelas coisas dele aqui nessa terra. E esse é o convite que eu faço para você. Quando a Bíblia diz de levantarmos as mãos, fala de rendição, fala de entrega. Imagino que todos que estão aqui hoje já são cristãos. Deus quer que você entregue agora o outro lado. Qual lado? A tua vida, os teus planos, as tuas vontades, os teus anseios, as tuas aspirações. Que você entregue aquilo que talvez esteja limitando, ou atrasando, ou impedindo Deus de fazer mais em você e através de você. Levante suas mãos. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste. Ele deu tudo. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rendiu, que sou eu estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rendiu. Renda-se a Ele, entregue-se. Oh Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rendiu, que sou teu. Que seja tudo para Ele. Que a tua vida, a tua profissão, os teus dons, tudo que Ele te deu, as tuas coisas, os teus negócios, a tua família, os teus sonhos. Pastor, o que é estar nas mãos dEle, ou que colocar nas mãos dEle? É que você e eu não tomemos nenhuma atitude sem saber se essa é a vontade dEle ou não. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você e eu vamos conhecer a vontade dEle. E aí na hora de eu tomar essa decisão, vem essa decisão, ela vai inspirar pessoas, ela vai apontar essas pessoas para Cristo, ou vai apontar para mim. A fama vai ficar para Deus, ou vai ficar para mim? É o meu nome que vai ser exaltado? É atrás disso que eu estou aqui nessa terra? Ou é atrás do nome de Deus? As minhas atitudes, a fotografia, as minhas artes, as minhas maneiras de entreter pessoas, isso
daqui de alguma forma, isso enaltece Deus, direciona para Deus. Deus é glorificado e falar assim: caraca, esse negócio é muito bacana o que você fez. E você poder dizer assim: foi Deus quem fez isso, foi Deus que me deu isso. As nossas decisões, nós precisamos da palavra final dele. Os nossos planos, nós precisamos da palavra final dele. Isso sim é entregar-se para Deus. Isso sim é render-se a Ele. E chegar a esse ponto. Qual ponto? Eu falo porque eu vivo isso. Qual ponto? Se você fizer isso, você não vai ganhar fama, sucesso, dinheiro, poder. Não é disso que eu estou atrás. A fama, o poder e o sucesso, o Senhor está ganhando? Tá. Então, já estou satisfeito. Se sobrar uma rebarba para mim, aleluia, glória a Deus. Mas se não sobrar, já me satisfez. Deus está nos convidando para esse lugar. Um lugar onde Ele sempre será exaltado, onde sempre será reconhecido, onde as pessoas vão apontar para Ele. Amém? Conto com vocês para fazermos diferença nessa terra, para fazermos diferença nessa cidade, para que o nome do Senhor seja engrandecido, que o nome do Senhor seja enaltecido. Davi fala: eu contarei e cantarei as tuas maravilhas. Não vou ficar contando história minha, não. Eu estou aqui para contar a história que o Senhor fez na minha vida, da onde Ele me tirou, do que Ele fez, quem Ele me tornou. Teremos experiências naturais e terrenas, e teremos experiências celestiais para toda e por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Ainda que você não veja. Eu não estou vendo Deus agir, pastor. Aguenta a mão aí, espera. Eu não estou sentindo Deus agir. Deus não precisa que você sinta. Deus precisa que você creia. Pastor, como é que eu sei que eu creio? Quando você opta por Ele, quando você escolhe por Ele, para Ele, quando você toma uma decisão, ainda que seja contrária para você, mas a palavra de Deus diz isso, diz. Então você é crente. Então você crê. Amém? Aleluia. Ó. Respeito de oferta, de contribuição. É o que eu sempre tenho falado. Imagina se eu empurrasse aqui um dízimo, senão você não vai para o céu. Se você não dizimar e não ofertar, você está roubando Deus. Então, portanto, o ladrão não entra nos céus e você vai para o inferno. Eu tenho certeza que a entrada, a receita da igreja seria umas 5 vezes maior do que é. O meu alvo não é esse. O meu alvo é que você oferte, contribua, dizimando, plantando, semeando, não por medo, não por obrigação, mas por gratidão e reconhecimento do que Ele já fez na sua vida. E além de tudo que você fizer, talvez aqui na terra não aconteça tudo, mas no céu você será surpreendido. Então, você que tem esse entendimento, como eu sempre tenho falado, né? 3 pilares: generosidade, liberdade e proporcionalidade. Que você seja grato a Deus e contribua no reino dele, em nome de Jesus.
Senhor, Senhor, se rende. O que sou é rei. Meu Pai, nós te louvamos, porque nós plantamos, semeamos daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. Ao Senhor toda honra e toda glória. Não fazemos para receber, fazemos daquilo que o Senhor já tem nos dado. E somos gratos e reconhecemos a tua boa mão sobre as nossas vidas, que sendo rico se fez pobre. Essa graça, esse favor para nos enriquecer. Queremos ser enriquecidos pelo Senhor, não pelos nossos esforços próprios, custando o que custar. Não, somos cristãos em primeiro lugar, somos filhos em primeiro lugar. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus, e amém. Amém. Glória a Deus. Quando eu falei, né, não pelos nossos esforços, então assim, amém. Você relaxadão, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não, meu irmão, não é depender única e exclusivamente do teu trabalho, do seu braço. É depender do braço forte do Senhor. E aonde você estiver, que você e eu sejamos excelentes em tudo. Amém? Isso é honrar Deus. Produtividade, honestidade, correção e justiça. Isso é forma de honrarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus abraços aqui para... hoje tem menos pessoas. A turma acho que já está todo mundo aí de como é que chama isso? De feriado, né? Missionária Lucimara, Argentina. Glória a Deus. Minha irmã Alcides Bonfim. E toda a turma de Lucimara também aqui. E todo mundo que já é de casa, né? Glória a Deus pela sua vida. Que você e eu sejamos instrumentos de Deus nessa terra, para fazermos diferença, para que o reino de Deus seja implantado. Amém? Mais um aviso aqui. Juventude, todo sábado à noite, venha, não deixe de vir. Dos 14 anos em diante, todo sábado às 7:30 da noite. Amém? O que mais? Fim de festa? Glória a Deus. Vamos declarar juntos. Em nome... deixa antes disso. Semana que vem estará conosco aqui. Nós vamos falar da Montanha Economia. Então, uma empresária muito bacana, que eu e a Thelma nós conhecemos já, tem o Sal da Terra 13, já deve ter uns 15 anos. Pensa uma empresária de sucesso, uma sabedoria, uma capacidade muito bacana. Eu tenho certeza, ela mora em Capivari, no estado de São Paulo. Estará conosco aqui domingo que vem, falando sobre a montanha da economia. Um Deus provedor, um Deus que tem interesse em prover na sua vida e prover através da sua vida. Amém? Você vai ver o que você está colocando aí? Piracicaba, verdade. E vai ser muito bacana. Ela tem um trabalho, né? Parte dos recursos da empresa dela, ela se associou a um missionário lá do Amazonas. Você vai ver que trabalho fantástico. Montanha Economia, Deus como provedor. Amém? Semana que vem. Você viu que o Gustavo estava de amarelinho? Coloca a montanha em amarelo, por favor. E aqui eu preciso dar o crédito, né? Eu falo que eu sou um pastor muito privilegiado, porque assim, as áreas que eu não funciono, Deus tem trazido pessoas para funcionar e funcionar com excelência. Todas essas artes aqui que estão sido feitas, cadê o Leozinho? Cadê o Léo? O Léo está ali. Faz, mas pensa num trabalho fantástico. Tem o Adriano ali também, sabe? Então é uma turma muito dedicada, uma turma que faz acontecer. Tanto na terra já recebe a recompensa e no céu, sem dúvida alguma. Amém? É atrás disso que Deus está. Ele está atrás de pessoas que falam assim: Deus, me usa. O Senhor pode me usar. O Senhor pode fazer diferença na minha vida, através da minha vida nessa terra. É disso que eu estou atrás. Montanha amarelinha lá, ó. Você está vendo as montanhas ali atrás, as 7 montanhas? A arte que o Léo fez. Daqui a um tempo nós vamos fazer as nossas camisetas, vai ficar fantástica. Então, glória a Deus por isso. Vamos às nossas declarações. Que aí você pode perguntar: pastor, quem fez daqui? O Léo. Pastor, mas o Léo faz tudo, moço, até chover ele faz. Em nome de Jesus eu declaro que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus.
Em nome de Jesus eu declaro que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu declaro que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu declaro que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, produtiva, frutífera, em o nome de Jesus Cristo. Amém.